Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente começa aqui mais uma edição do Ao Vivo, hoje com um tema super pedido e um tema super esperado, o tema que mais rodeia os grupos de WhatsApp que eu participo de mamães. Hoje a gente vai falar sobre as cólicas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carol, eu sou enfermeira neonatologista, sou fundadora da Nana Neném, atendo em São José e em cidades do Vale do Paraíba, em domicílio, com consultas de amamentação, orientações para gestantes e orientações de cuidados com o bebê. Vamos lá, vamos ao assunto super polêmico de hoje, que são as cólicas. Conforme surgirem dúvidas, vocês podem digitar aí nos comentários que eu tô acompanhando aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber é por que o bebê fica com cólica, né? Então, hoje a gente já sabe que 20% de todos os bebês têm cólicas. E vocês aí do outro lado provavelmente vão me dizer que essa estatística tá errada, que são 100% dos bebês, porque todas as mães que vocês conversam diz que o bebê sofre com cólica. É um problema comum, mas de todos os bebês a gente sabe que 20% sofre com cólica, tá? Seja menino, menina, seja bebê que mame leite materno, seja bebê que tome leite artificial, então tanto faz. Não tem um fator que predisponha a ter mais cólicas ou não. O que a gente sabe é que existem alguns bebês que são mais predispostos a sofrer com as cólicas, mas a gente não sabe o motivo. A gente tem algumas possíveis causas para a cólica dos bebês. Primeiro que o bebê acabou de nascer, então como todos os outros sistemas dele, o sistema digestivo dele ainda é imaturo, o que faz a barriga doer em reação a algumas substâncias do leite materno ou do leite artificial, tá? Então essa é a primeira hipótese. De novo, a gente não sabe direito ainda porque que os bebês têm cólica, mas algumas hipóteses são que o sistema digestivo dele ainda é imaturo e sofre um pouco com algumas substâncias, seja do leite materno ou seja do leite artificial. Com relação a isso, né, as substâncias do leite que ele recebe, seja materno ou artificial, o sistema digestivo é um sistema do nosso corpo que tem contrações involuntárias, então ele tem contrações que a gente não controla, a gente chama isso de motilidade gastrointestinal. Então, as contrações do intestino do bebê, que são os movimentos peristálticos, ainda são muito desorganizados, isso pode causar dor na barriguinha do bebê, tá? A gente tem também uma outra hipótese para o bebê sentir cólica, que é a questão do sistema nervoso do bebê ainda ser muito imaturo e fica muito suscetível, muito sensível a qualquer estímulo da dor. Então, qualquer sensação que ele tenha na barriga, da desorganização dos movimentos peristálticos, dos movimentos intestinais, isso causa uma dor excessiva, uma dor que é fora do normal. Então, por isso também pode ser um dos motivos que a gente sabe que os bebês têm cólica. Um outro motivo bem comum é a dificuldade do bebê em expelir os gases, em soltar os gases. Então a gente tem aí algumas estratégias para ajudar o bebê a administrar essa questão. E a gente tem também uma outra hipótese mostrada em estudo, que fumo durante a gestação. Então, se a mãe fumou durante a gestação ou se ela conviveu com pessoas fumantes durante a gestação, esse bebê tem mais predisposição à cólica. Tá? Então falamos aí do que é a cólica, né? Por que os bebês ficam com cólica. Então a cólica aparece em 20% dos bebês, seja menino, menina, que tome leite materno ou leite artificial, e a gente não sabe muito bem por que a cólica acontece. Pode ser pela própria imaturidade do sistema digestivo do bebê, né? Então aquelas contrações do sistema digestivo do bebê são desorganizadas e causam dor quando recebem substâncias do leite materno ou do leite artificial.
A gente tem a questão do sistema neurológico, né, que recebe o estímulo da dor, também ser um sistema imaturo, então tem uma resposta potencializada da dor, e a gente tem essa questão do bebê ter um pouco de dificuldade de expelir gases. Então, chegando muitas perguntas, eu vou aproveitar, parar um pouquinho para dar uma olhadinha. A Juliana Souza está perguntando: olá, meu bebê começou com 2 meses e não parou até agora, já está com 6 meses, é normal? Bom, imagino, Juliana, que você esteja dizendo que seu bebê começou com 2 meses a ter cólicas e que ele ainda tem até agora. Sim, é normal. O sistema digestivo dele continua funcionando, principalmente se você já começou com a introdução alimentar. Evite alimentos que podem causar gases no bebê, e mais pro final desse ao vivo a gente vai falar sobre quais estratégias que a gente pode fazer, que medidas que a gente pode tomar para melhorar a dor do bebê, tá? A Fernanda está perguntando: boa noite, meus filhos não têm muita cólica, mas percebo que quando dou o peito, depois de alguns minutos começa a ter cólica. Por que isso pode acontecer? Se dou a mamadeira, ela não tem. Olha, Fernanda, nesse caso a gente teria que avaliar teu bebê, examinar o teu bebê, porque assim, dizendo assim, bebês que mamam e sentem dor, né, que se espremem enquanto estão mamando, pode ser um sinal de refluxo gástrico, né, que isso é um assunto para um outro ao vivo. Mas eu acho legal você relatar isso para o pediatra e examinar, né, e ver o que pode ser. Não tem um motivo para ter dor no peito e não ter dor na mamadeira, tá? Então é legal você comentar isso com o seu pediatra. A Ellen tá falando aqui que ela tem um casal de gêmeos que toma fórmula e tem muita cólica. Sempre depois das mamadas se contorcem todos. O menino toma Aptamil AR, né, que é anti-refluxo, devido ao refluxo, e a menina Aptamil Premium. Tem algo, aí cortou seu comentário no meio, Ellen, mas eu imagino que você esteja perguntando se tem algo que você possa fazer para diminuir as cólicas. Tem sim. A gente vai continuar falando do assunto e mais pro final do vídeo, mais pro final do ao vivo eu vou comentar, tá? Podem continuar mandando suas perguntas. Então, 20% de todos os bebês têm cólica, seja menino, seja menina, seja tomando leite materno, seja tomando leite artificial, tá? Isso não quer dizer nada. A gente sabe que alguns bebês têm mais predisposição para ter cólica do que outros. Isso pode ser pela imaturidade do sistema gastrointestinal, né? Então, o intestino ainda imaturo, com movimentos de contração que são movimentos normais, mas ainda muito desorganizados. Então, quando recebe leite materno ou leite artificial, tem aí uma reação que é a dor. Ou então o sistema neurológico do bebê, que é o que recebe a resposta à dor, né, o que gera a resposta da dor no nosso corpo. O sistema neurológico do bebê ainda também imaturo, e pode potencializar essa resposta à dor. E dificuldade do bebê em expelir gases, tá? Isso a gente tem como resolver. O meu bebê corre algum risco quando ele sente cólica? Não, ninguém morre de cólica, tá? O bebê não corre nenhum risco quando ele sente cólica, mas é um assunto que angustia muito as mães e os pais, porque o bebê chora muito e chora, às vezes a gente não consegue controlar. É sempre importante consultar o pediatra de vocês para descartar qualquer outro problema relacionado que pode estar causando dor no bebê, por exemplo, uma hérnia ou uma infecção, alguma coisa diferente, para vocês não ficarem achando que o bebê de vocês está chorando, que está com cólica e que isso é normal, e às vezes a gente negligencia, não vai ao pediatra, e pode ser outro problema, pode não ser cólica. Então é importante ter a consulta do pediatra sempre em dia, tá? E se tiver algum outro sintoma associado à dor, à cólica, atendimento médico imediato, tá bom? A Nathalie tá perguntando que ela tá gestante ainda. Ela gostaria de saber se tem alimentos que, se ela evitar, pode aliviar as cólicas futuras do bebê. Não, Nathalie, durante a gestação não tem nada que a gente possa fazer, porque isso não tem nenhuma relação com o desenvolvimento do bebê enquanto ele está sendo desenvolvido. Isso tem a ver com uma motilidade, uma maturidade do sistema digestivo de todos os bebês, tá? Não é em especial um ou outro. A cólica costuma aparecer
com 2, 3 semanas de vida, tá? Então 2 a 3 semanas depois do nascimento, a cólica costuma aparecer. E em bebês prematuros isso pode variar um pouquinho, a gente precisa corrigir a idade gestacional do bebê, então a gente precisa calcular quando seria a data prevista pro parto daquele bebê que nasceu prematuro, e então contar de 2 a 3 semanas depois dessa data é quando pode ser que apareçam as cólicas, tá? E como eu sei que é cólica? O bebê tem um choro muito mais alto do que o normal, tá? Então ele tem crises de choro intenso, ele encolhe as pernas, arqueia as costas para trás, ele se espreme todo, né? Ele se estica e se espreme enquanto chora, e se a gente der sorte ele consegue eliminar gases, tá? Então esses são os sintomas. Como é que eu diferencio um choro de fome, por exemplo, de um choro de cólica? Um choro de cólica é um choro muito intenso, uma crise de choro muito intensa, bastante difícil de controlar, onde o bebê se espreme todo, se arqueia todo e fica tentando eliminar gases. A Daiane está perguntando, a bebê dela já fez 3 meses, mas ainda tem muita cólica, se isso é normal. Sim, Daiane, isso é normal. Isso é uma coisa que pode perdurar ainda por algum tempo, porque o bebê continua recebendo alimento. A gente tem algumas estratégias para melhorar a dor do bebê, que eu vou falar ainda hoje. As cólicas aparecem de 2 a 3 semanas após o parto, e a gente tem um pico de cólica com 6 semanas, onde realmente fica difícil de controlar. Então aí com 1 mês e meio a 2 meses fica mais difícil da gente controlar, o bebê tem um pico desses episódios de cólica, e depois a gente costuma observar melhora de 3 a 4 meses, mas isso tudo pode variar, tá? Se é um bebê que mama no peito, a gente tem alguns alimentos que a gente pode evitar de comer, para evitar aumentar esses episódios de cólica no bebê. Mas se for um bebê que toma leite artificial, pode ser o caso de conversar com o pediatra e experimentar algum outro leite e ver se isso melhora um pouco os sintomas da cólica, tá? Como eu falei, ninguém morre de cólica, mas é um assunto que angustia muitos pais, porque realmente são crises de choro intensas. Então, como fazer pra gente consolar esse bebê, né, que tá sofrendo com cólica? Ele não precisa ficar chorando. A gente tem medidas não farmacológicas que a gente fala, que são medidas que a gente não usa medicação, ou então a gente tem medidas farmacológicas, que é onde a gente pode introduzir medicações sempre com prescrição do pediatra. É importante lembrar que a automedicação é muito séria, principalmente quando a gente fala de um bebê que tem um peso muito baixinho, e qualquer dose diferente da dose recomendada pode causar problemas sérios. A Andiara está perguntando se as cólicas são em função dos gases ou se é do funcionamento do intestino mesmo. A gente tem 3 possibilidades de cólica, né? Na verdade, são 3 hipóteses de cólica. A primeira é que o intestino do bebê é imaturo mesmo, né? Então, os movimentos do intestino, os movimentos peristálticos do bebê, que são movimentos naturais do intestino, do órgão, eles são muito desorganizados, porque o intestino ainda está amadurecendo. Então, quando o bebê recebe a substância, seja do leite materno ou artificial, ele acaba tendo cólica, tá? Então, essa é uma hipótese da imaturidade do intestino. A outra hipótese é da imaturidade do sistema neurológico, que é o que recebe e transmite informação de dor. O sistema neurológico também é um sistema que está muito imaturo ainda, está se desenvolvendo. Então, pode ser que haja uma resposta exacerbada, né? Então, uma resposta aumentada ao estímulo da dor que ele está tendo. Então, ele tem a motilidade bagunçada, ele recebe leite materno artificial, isso causa um desconforto, e ele tem uma crise de choro super intensa, porque uma dor que é baixa nele, né, uma dor que seria baixa, para ele, como o sistema neurológico dele ainda está se desenvolvendo, isso se torna uma dor muito forte, tá? E tem outra questão, Angélica, que é a questão dos gases. Sim, realmente bebês que não eliminam gases realmente ficam com cólica. E aí a gente tem algumas estratégias de como ajudar o bebê a eliminar gases que eu vou mencionar. Entrou outra pergunta. A Silvia está perguntando se mamando no peito a gente precisa evitar chocolate. Sim,
Vou falar, tem alguns alimentos que a gente precisa evitar, mas normalmente, meninas, são os alimentos que nos causariam gases, que costumam nos causar cólica, são aqueles alimentos que a gente corta durante o período de amamentação. É triste, mas a gente corta, tá? Porque durante a amamentação, tudo que a gente come passa direto para o leite materno, muito mais ainda do que na gestação, passaria para a placenta. Então, eu vou mencionar alguns alimentos, mas basicamente são alimentos que nos causariam desconforto, que nos causariam gases, cólicas, são os alimentos que a gente vai evitar durante a amamentação, tá? Carol, oi Carol! Todos os bebês que tenham cólica sempre choram? Ou pode acontecer de não chorarem? Olha, Carol, todos os bebês que sentem cólica choram, porque a cólica é uma dor muito forte na barriga. Então, a reação que o bebê tem é de chorar. Se você tá com algum caso especial aí com a sua princesa, com a Luísa, depois me manda uma mensagem. Mas sim, os bebês costumam sim chorar, porque é uma dor na barriga. A Michelle está perguntando quais alimentos devemos evitar. Então vamos lá. Quando a mãe amamenta no peito, ou então ela ordenha o leite materno dela para oferecer na mamadeira, no copinho, na sonda, seja lá qual for o jeito que ela vai oferecer, mas se o alimento principal do bebê for o leite materno, a mãe precisa evitar alimentos que causam gases nela mesma, né? Então, meninas, leite a gente pode evitar, porque tem gente que tem uma sensibilidade com leite, chocolate, brócolis, couve-flor, repolho, feijão, cebola, pimenta, muitos condimentos, curry, tudo isso costuma causar cólicas na gente. Se você sempre comeu isso, a Ana Paula tá perguntando, como eu sei? Ana Paula, me escreve outro comentário. Como você sabe o quê? Como que você sabe os alimentos que te causam cólica? Tentativa e erro, meninas. Comeu feijão, não aconteceu nada? Pode tentar comer feijão de novo, tá? Agora, comeu feijão, no dia seguinte o neném chora, o feijão causou cólica, né? É um pouco de tentativa e erro. Mas normalmente os alimentos que nos causam cólica ou gases, que são os grãos, brócolis, couve-flor, repolho, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, chocolate, leite, cebola, alho, comidas apimentadas, comidas condimentadas, são comidas que a gente precisa evitar durante a amamentação. Não são completamente proibidas, vocês podem fazer uma espécie de tentativa e erro. Come um pouquinho, vê o que acontece. Meu bebê ficou com cólica, esquece. Testa outra coisa. Só se forem coisas que vocês não conseguem viver sem, tá? Porque passa direto pro leite materno. Então tá oferecendo o peito ou tá oferecendo o seu leite materno, né? O seu leite ordenhado na mamadeira. Vai por tentativa e erro e cuida do teu bebê. Se priva um pouquinho aí dessas comidas e cuida do teu bebê, porque a cólica realmente é um super desconforto. Além disso, né, que comidas podemos evitar, e também valendo para aqueles bebês que mamam leite artificial. Se a cólica estiver muito forte com leite artificial, de novo, vale a pena procurar o pediatra para verificar se testar um outro leite pode ajudar, porque às vezes ajuda, tá? Hoje em dia a gente tem diversos tipos de leite no mercado, então também pode ser uma boa estratégia testar outro leite, se for o caso de estar tomando fórmula por algum motivo que a mãe não tem produção de leite materno, tá? E aí a gente entra em medidas não farmacológicas, né, para o controle da dor, então medidas sem o uso de medicamentos. Tudo que a gente fizer que levar o bebê para o ambiente do útero, né, então tudo que a gente fizer que trouxer segurança para esse bebê, aconchego e tranquilidade para esse bebê, vai ajudar na cólica. O que acontece é que geralmente o bebê começa a ficar tão irritado, tão bravo, com tanta dor, e a mãe começa a se sentir tão mal porque ela não tá conseguindo ajudar esse bebê. A mãe começa a ficar muito irritada, muito ansiosa, muito estressada, e aí ela passa isso pro bebê, e aí é mais difícil do bebê melhorar.
Então, fundamental, teu bebê tá sofrendo, tá chorando com cólica, tenta você manter a calma, tenta você se acalmar primeiro, antes de você ir dar assistência pro teu bebê, ou pede ajuda para alguém da tua família, porque isso é evidente, a gente que atende em casa e vê de tudo, é evidente como a energia e o humor, né, do pai, da mãe, né, o estado que eles estão, interfere diretamente no bebê. Enrolar o bebê numa manta, num lençol, e segurar ele bem pertinho da gente, onde ele possa ouvir, por exemplo, a batida do nosso coração, a nossa respiração, diminuir as luzes, diminuir o som, colocar uma musiquinha tranquila, tudo isso ajuda muito, tá? Tem mãe que gosta de usar cromoterapia também, então luz azul e luz verde também ajuda muito a acalmar o bebê, tá? Aqueles abajures coloridos que a gente tem. Colo, não adianta, o bebê até os 3 meses de vida ele quer colo, e isso não faz ele ficar mal acostumado, isso dá segurança para ele. Vamos se colocar um pouco no lugar do bebê. Imagina se você tá lá chorando super, com dor, você vai querer ficar lá sozinho ou você vai querer ficar no colo, né? Então vamos ter um pouquinho de empatia com os nossos bebês, um pouquinho de aconchego e de compreensão. O colo não vai deixar ele mal acostumado não, nessa fase não, tá? Então colo e movimento, de preferência movimento para cima e para baixo. Deve estar bonita essa imagem agora. Movimento para cima e para baixo, que é um movimento parecido com o movimento que ele sentia quando ele estava na sua barriga. Então quando você andava e ele sentia esse movimento para cima e para baixo, vai fazer com que ele ache que ele ainda está aí no teu útero. Então enrola bem enroladinho, diminui as luzes, diminui o som, traz ele pertinho de você, colo, movimento. Barulhos constantes e rítmicos, então barulho que ele ouvia dentro da nossa barriga, o barulho do coração, o barulho do fluxo sanguíneo passando no cordão umbilical, tudo isso vai ajudar muito ele a se acalmar, tá? Outra coisa, banho morno, tá? Um banhinho morno pro quente, pode ser na banheira, pode ser no balde, banho de balde ajuda muito nessas horas para acalmar. Sucção. Sucção é uma coisa que acalma o bebê, tá? Seja no peito, seja sucção não nutritiva que a gente fala, sucção realmente alivia a dor e acalma o bebê, e colocar o bebê no peito para mamar vai fazer com que o intestino dele funcione, ele vai eliminar gases e ele pode evacuar enquanto ele tá mamando, e isso pode resolver bastante do problema dele de cólica, tá? Então colocar o bebê no peito para mamar pode ser uma ótima, porque ele vai acalmar com a sucção e o intestino dele vai funcionar. Compressa morna na barriga, então pegar uma fraldinha, esquentar no ferro e fazer uma compressinha na barriga. Hoje também tem aquelas compressinhas de tecido com sementes dentro, que vendem em farmácias homeopáticas, fitoterápicas, também vale a pena, também funciona bastante. Movimentinhos de bicicleta na perna do bebê e massagem em movimento circular em sentido horário. Tudo isso vai ajudar o seu bebê, vai aliviar o seu bebê. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler uma coluna há um tempo que eu compartilhei na página falando sobre cólica. Tem alguns pediatras que dizem que na verdade o bebê não tem cólica. Diz que na verdade a cólica é uma desculpa que a gente arrumou para o choro do bebê. E que na verdade esse bebê tá chorando porque chorar é a única coisa que ele faz e ele quer ficar com a gente. E aí ele diz que todos os tratamentos que a gente coloca para cólica, seja com medicação ou seja sem medicação, então fazer uma compressa quente, levar o bebê para um banho, dar colo para o bebê, movimentar o bebê, ou então pegar o bebê no colo para dar uma medicação, algum antigases, ou dar uma medicação homeopática fitoterápica, tudo isso tem uma coisa em comum. A gente tira o bebê do berço e a gente pega o bebê no colo. Então, tem uma linha que defende que, mesmo que a gente não vá fazer nada disso que a gente está dizendo que faz para aliviar o bebê, vai dar certo. Porque a gente vai tirar o bebê do berço, vai dar o aconchego que ele precisa, vai colocar ele no colo, né? Então, fica aí a mensagem.
fica aí a dica. Como eu sempre digo, o meu objetivo é trazer informações para vocês se empoderarem e escolherem o que fazer de melhor para o bebê de vocês. O bebê é de vocês e quem decide o que fazer são vocês. Então, esse vídeo fica aí, eu não sei se alguém mais tem dúvida. A Ana Paula escreveu aqui, como sei que ele chora por cólica e quando isso acaba? Bom, Ana, é o seguinte, a cólica vem de 2 a 3 semanas do nascimento, tá? Faz um pico com 6 semanas e costuma melhorar até 4 meses, costuma melhorar, tá? Isso não quer dizer que para, isso pode variar. Como você sabe que é cólica? Cólica normalmente é uma crise de choro intenso e o bebê se espreme todo, se encolhe, se estica e elimina gases. Isso é um choro de cólica, tá? Mas aos poucos você vai conhecendo o seu bebê e vai sabendo o que é cólica, o que é fome, o que é sono, o que é calor. Isso não tem manual, você vai conhecendo seu bebê aos poucos, mas normalmente um choro de dor, um choro de cólica é um choro muito intenso. Só lembrar que se tiver algum outro sintoma associado, vômito, alguma coisa assim, pediatra imediatamente. E também é sempre importante a gente não negligenciar a consulta com o pediatra, então sempre ter a consulta com o pediatra em dia, pra gente descartar qualquer outro problema que pode ser e a gente tá achando que é cólica, tá? Ellen, sua pergunta não entrou aqui. E no caso dos, mas faltou um pedaço. Se você puder escrever de novo. Laurindo. Carol, você comentou que o bebê sempre chora, mas a dúvida que temos é que o bebê parece estar com desconforto. Percebemos que quando colocamos de bruços, o comentário ficou grande, só apareceu esse pedaço pra mim. Júnior, se a Luísa tá com desconforto depois da mamada, pode ser que ela esteja apresentando algum refluxo leve. Refluxo também é muito normal, todos os bebês têm um refluxo que é fisiológico. Checa com a doutora Kátia, pede para ela examinar, conversa um pouquinho com ela, porque tem refluxo que pode melhorar com medicação, tá? Não é obrigatório medicar. Mariana, já dei Colikids, Colicalm, espasmos de meticona, mas o que resolve mesmo é gotinhas de paracetamol. Mariana, você pode dar o que você quiser, desde que esteja prescrito pelo seu pediatra a medicação e a dose, tá? Música calma, sim, música calma, tá? Sempre uma musiquinha bem calma. Ou então, vocês podem procurar no YouTube, você coloca lá no YouTube, barulho de útero, e aí vai começar um barulho muito louco, que a gente acha que isso não vai relaxar ninguém nunca, mas é um barulho assim, que é o que o bebê ouve dentro da barriga, do fluxo do sangue passando no cordão umbilical. Então a gente acha que esse barulho não acalma ninguém, pra nós é super esquisito, mas acalma o bebê, tá? Isso a gente pode colocar pro bebê ouvir. A Bianca tá anotando tudo. Tá bom, Bianca, se tiver dúvida depois você pergunta. Funchicória, demorou pra perguntar. Funchicória é um pozinho roxo que muita gente usou há muito tempo, tá? Hoje em dia já tem algumas linhas que não defendem mais funchicória, eu particularmente não recomendo, mas de novo, qualquer coisa que não seja medida não farmacológica, então qualquer coisa que não seja massagem, música, banho, tudo isso, vocês precisam alinhar com o pediatra de vocês, tá? Simone, pode dar chá pro bebê? Não, senhora, Simone. Até 6 meses de vida, o bebê só toma leite materno, tá? O chá não vai aliviar a cólica, tá? Você pode fazer compressa na barriga do bebê, mas dar chá pro bebê não, só depois dos 6 meses. Elisângela tá perguntando se a homeopatia pode ajudar. Pode, Elisângela, aí vai muito da linha que você tá afim de seguir pro seu bebê. Eu particularmente gosto muito, mas tem gente que não gosta, tem gente que não acredita. Eu acho que sim, pode ajudar. Então, se você tiver afim de procurar uma outra linha, vale a pena você procurar um pediatra homeopata. Dani, oi Dani, a Dani tá perguntando se hérnia pode ter os mesmos sintomas. O que acontece, Dani, é que na hérnia o bebê pode ter dor.
na hérnia umbilical ou inguinal, que seja. Então, o bebê também apresenta choro forte. Então, quando a gente fala que cólica dá crise de choro forte, é importante sempre ter a consulta com o pediatra em dia, para prevenir que não seja nada de diferente, porque aí a gente exclui todas as outras hipóteses no exame físico e aí sim sobra a cólica, aí sim a gente fica com a cólica. Davi, você pode dar mais características comportamentais de refluxos quando está amamentando? Sim. Refluxo, bom, é um tema bem alinhado com a cólica, mas é um tema para outro ao vivo. Mas vamos aproveitar que surgiu a pergunta. Todos os bebês têm um refluxo que é fisiológico, tá? O que é o refluxo? É voltar um pouquinho de leite. Dói tipo azia, tá? O bebê tem uma queimação. Normalmente acontece durante a mamada. Enquanto o bebê está mamando, o bebê se espreme, tá? Um pouco parecido com a cólica. Terminou de mamar, logo depois de mamar também se espreme, às vezes regurgita, tá? Então às vezes a gente confunde sim. Como saber se é cólica ou refluxo? Bom, o exame físico no pediatra vai ajudar, vocês contando os sintomas que o bebê tem. Mas quando o bebê tá com gases, normalmente a barriga tá bem grandinha, a barriga tá estufada e dura, e quando você faz massagem, faz bicicletinha, ele solta gases. A barriga às vezes faz bastante barulho também, tá? Então essas são basicamente as diferenças principais de refluxo e cólica. A Érica tá perguntando: minha bebê não arrota sempre, isso influencia ter cólicas? Não, Érica, não influencia ter cólicas. De novo, a cólica pode ser por imaturidade do intestino do bebê, por imaturidade do sistema neurológico do bebê ou por não eliminar gases. Não tem nada a ver com arroto. Terminou de mamar, deixa 10 minutinhos em pé no colo. Arrotou, não arrotou, tudo bem. Arrotar não é obrigatório, tá? Bianca, é verdade que o barulho de chuveiro acalma o bebê? Olha, Bianca, eu acredito que sim, sabe por quê? A gente tava falando daquele barulho do sangue passando no cordão umbilical, que é tipo shhh. Então, sim, o barulho do chuveiro pode sim acalmar o bebê, viu? Você pode testar e depois você volta pra me contar. Davi, por que eu não recomendo fuxicória? Eu não recomendo fuxicória porque é algo que já é muito antigo, algo muito ultrapassado e já tem alguns estudos que mostram alguns sinais negativos no bebê. Dá uma olhadinha, depois eu vou publicar um post sobre isso, tá? Mas eu não recomendo. Tem alguma posição na hora de amamentar para evitar o refluxo? Sim, tem sim. A mulher pode amamentar o bebê ou na posição invertida, ou se o bebê estiver muito grande para mamar na posição invertida, pode mamar na posição cavalinho, que é sentadinho de perna aberta em cima da coxa da mãe, tá? Também é uma posição que ajuda bastante, porque o bebê fica mais em pé. Olha lá, o Davi tá falando que a filha dele adora o som da chuva. Acho que funciona, hein, gente? Acho que todo mundo vai colocar aquelas fontes que a gente compra no shopping, aquelas fontes que ficam com barulhinho de água do lado do berço. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu ainda não respondi. Acho que foram todas. Gente, esse vídeo fica disponível aqui na página do Facebook. Eu também vou subir esse vídeo para o nosso canal do YouTube. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem compartilhar com seus amigos, tá bom? E se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou então mandar mensagem para mim, que eu vou respondendo assim que chegarem, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite e boa sorte com as cólicas. Vai passar!